Jesus disse que você e eu temos que ser nova criatura. É isso que Jesus falou. Temos que ser nova criatura. Mas o mundo de hoje diz que eu tenho que ser religioso. Essa é a proposta que o mundo faz hoje. Você tem que ser religioso. Mas Jesus disse que eu tenho que ser nova criatura. Está na Bíblia isso. Mas o mundo de hoje diz, não, você tem que ser religioso. Você tem que ter uma igreja, tem que ser um igrejeiro, um denominacionalista, um tradicionalista. Você tem que pertencer a uma instituição religiosa. Porque você tem que ter uma comunidade. O mundo diz isso, que eu tenho que ser um religioso. Mas Cristo disse que eu tenho que ser uma nova criatura. Se eu quiser entrar no reino de Deus, eu tenho que ser uma nova criatura. Mas o mundo de hoje diz, não, você tem que ser um religioso. De que igreja que você é? Esse é o processo de identificação. De que igreja você é? Você tem credencial? Se você tem credencial de membro, você entra. Se você não tem credencial de membro, você não pode entrar nessa programação de hoje. Só quem tem credencial é o mundo religioso. Diz que eu tenho que ser um religioso, um igrejeiro, um denominacionalista, um tradicionalista. E Jesus diz que eu tenho que ser uma nova criatura. Onde é que está isso? É Nicodemos. Vamos lá na Bíblia, você vai ver. Nicodemos era um cara que tinha um grande problema, uma grande dúvida, uma grande questão na vida dele. Era a salvação, estar no reino de Deus. Nicodemos queria estar no reino de Deus. A preocupação de Nicodemos era essa. Mas o igrejismo dele não conseguia deixar claro para ele esse posicionamento do reino de Deus. E Nicodemos se achava em dúvida. Ele queria estar no reino de Deus, mas não tinha a certeza. E Nicodemos, você pensa que era qualquer um? Nicodemos era doutor em teologia. Um cara que sabia de doutrinas, de dogmas da sua religião. Mas todo aquele currículo de doutrina, de dogma que Nicodemos tinha aprendido, estava na sua cabeça, e era doutor, e tinha título de doutor, era um homem rico, e pertencia ao nível da primeira classe do ranking do seu país. Não solucionava sua questão espiritual. Estar no reino de Deus. Havia uma incerteza no espírito de Nicodemos quanto a ele estar no reino de Deus. A religião dele, com o rol de doutrinas que tinha e dogmas, deixava um eco, uma dúvida no espírito de Nicodemos. Mas ele ouviu falar de um jovem que estava pregando lá na periferia. Um jovem mais ou menos de 30 anos de idade, chamado Jesus Cristo. Ele falava, vou atrás dele. Eu vou atrás dele. Eu vou buscar uma resposta. Só que era uma vergonha um homem de centro, um homem rico, um homem formado, doutor, se deslocar até a periferia para pedir informação para quem? Alguém da periferia. Já pensou alguém da periferia dando informação para o cara do centro? O cara que tem todo o recurso nas suas mãos. Era uma vergonha. Então ele arrumou uma estratégia. Eu tenho que encontrar com ele à noite. À noite vai ser difícil de alguém me reconhecer. Aí eu tenho chance de conversar com Jesus Cristo, com esse jovem aí. Embora eu seja um velho, um doutor em teologia, mas eu vou arriscar o pescoço. Mas à noite, a estratégia que ele arrumou e foi ter com Jesus Cristo.
E Jesus percebeu a intenção dele. Ele queria estar no reino de Deus. Ponto. E Jesus falou: meu filho, se você quer entrar no reino de Deus, por esse caminho igrejeiro, denominacionalista, tradicionalista que você está, seguindo a tradição dos seus pais, dos seus pares, você não vai para o céu, não. Você não vai para o céu sendo igrejeiro, não, Nicodemos. Hã? O senhor está falando? É verdade. O seu igrejismo não vai pôr você no céu, não. Você está servindo, sim, a propostas religiosas. Outra coisa. Igrejismo é coisa de homem. É os teólogos que elaboram. Os caras entendidos lá em religião elaboram, fazem igrejas, elaboram doutrinas, fazem um currículo. E você vai lá, através dessas doutrinas, desse currículo, faz sua cabeça e você aceita e fica lá. Mas isso é obra de homens. Todo conteúdo é obra de homem, a ideologia é obra de homem. Não tem nada a ver com Deus, Nicodemos. Você não vai para o céu por aí, não. Você vai se tornar, assim, um religioso. Tá bom. Você vai ser elogiado pela sua comunidade religiosa. Ela vai te aplaudir. Você vai sentar no lugar de honra, no lugar da elite. E os que te aplaudem vão sentar lá longe. É os que vão dar dízimo e oferta para te manter você aí na posição de destaque, Nicodemos, na posição de elite. Mas isso é obra religiosa, é de religioso. Você não vai para o céu aí, não. Ele falou: o que é que eu faço então para ir para o céu? É outra coisa. Aí nós vamos conversar. Você vai ter que nascer de novo, Nicodemo. O quê? Sim, você vai ter que nascer de novo. O que é isso? Você vai ter que borrar todos esses aprendizados, esquecer tudo isso, esquecer seu igrejismo, seu denominacionalismo, seu tradicionalismo e nascer de novo, quer dizer, aprender da água e do Espírito. O que é isso, água e Espírito? Você tem que aprender da Escritura e do Espírito Santo. Aí sim vai ser gestada a nova criatura. É isso que Jesus falou para Nicodemos. Então, a nova criatura é gestada do quê? Da palavra e do Espírito Santo. Aí está a nova criatura, o cidadão do reino de Deus. Estes estarão no reino de Deus, Nicodemos. Você vê quem vai estar no reino de Deus? A nova criatura. A nova criatura é aquele que estará no reino de Deus. Jesus Cristo falou isso para Nicodemos. Nicodemos coçou a careca e falou: nossa, tanto aprendizado, tantas doutrinas, me fizeram religioso, e eu sou líder entre eles. E isso não me leva para o céu. Nicodemos, isso não leva você para o céu. O reino de Deus é outra coisa. O reino de Deus tem a ver com as coisas de Deus. E as coisas de Deus, Deus tem compromisso com as coisas de Deus, Nicodemos. Deus não tem compromisso com as obras dos homens. Deus vai ter compromisso com a palavra dele e com o que o Espírito Santo revela para você. Aí sim. Aí você vai obter resultado de Deus, da parte de Deus. Você vai ver a glória de Deus na sua vida, Nicodemos. Você vai andar aqui na terra, no reino de Deus. Pois o reino de Deus já é chegado. O reino de Deus já é chegado. Agora você pode tornar-se um cidadão do reino de Deus. A nova criatura. E ela é nascida do quê? Da água e do Espírito. Da palavra de Deus e do Espírito Santo. Eis aí o cidadão do reino de Deus, a nova criatura. Pois está escrito: Deus busca os verdadeiros adoradores. Quais são? Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Olha, em espírito e em verdade.
Os que adoram pelo Espírito Santo, pelas revelações do Espírito Santo, entendimentos do Espírito Santo e pela verdade, Escritura Sagrada, Palavra de Deus. Estes são os tais que Deus procura aqui na terra. Então Deus está procurando na terra quem? A nova criatura. Agora vamos pôr uma referência bíblica para carimbar. Romanos 8,19. A natureza espera com grande expectativa o quê? A manifestação. A manifestação. A manifestação. A manifestação de quem? Dos filhos de Deus. O quê? A vida da natureza, vamos por o seguinte: o mundo hoje espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus, as novas criaturas, os cidadãos do reino dos céus. Veja. Talvez ninguém destacou isto para você na comunidade que você vive. Romanos 8,19. O mundo hoje, a natureza hoje, espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. É uma espera que se apareçam os filhos de Deus neste mundo, porque está cheio 2000 anos de religião, está cheio de religioso. O mundo está cheio de religioso. Mas o mundo, a natureza quer ver o aparecimento, a manifestação dos filhos de Deus, da nova criatura. Aquela nova criatura que Jesus mostrou para Nicodemos. Por isso que Paulo diz, nós temos que ter a mente de Cristo. Temos que ter a mente de Cristo. Temos que ter a mente de Cristo. Não a mente igrejeira, denominacionalista, tradicionalista, institucionalista, instituições religiosas, mas a mente de Cristo. Aí vamos ver como Cristo via. E o grande ponto de partida para termos a mente de Cristo é vermos a conversa de Cristo com o grande religioso, o que pertencia à tradição dos anciãos. O fariseu, o grande fariseu Nicodemos, que tinha uma grande dúvida. Ele queria estar no reino de Deus, mas a religião dele, através dos ensinamentos, dos seus dogmas, suas doutrinas, não alicerçava uma afirmativa dizendo: Nicodemos, se você seguir esse caminho, você estará no reino de Deus. Ele tinha uma dúvida, apesar de ser doutor, apesar de ser um homem rico, um homem entendido, está na primeira hierarquia do ranking de sua nação, um homem lúcido. Tinha uma dúvida no seu espírito. Será que estarei no reino de Deus? O que é que eu tenho que fazer para estar no reino de Deus? Será que eu tenho que ser santinho, criar asinha, dar bastante esmola, criar calos no meu joelho, de tanta oração pedindo a Deus, para mim estar no reino de Deus? Quantas horas que eu tenho que ficar orando de joelho? Será que tenho que pôr grãos de milho em cima e joelhar, me torturar, para mim estar no reino de Deus? Será que eu tenho que pegar uma cruz de madeira e sair andando de São Paulo até o Rio de Janeiro com uma cruz, para mim ter a vida eterna, para mim estar no reino de Deus? Não, Nicodemos, você não precisa disso. Não precisa de sacrifício, Nicodemos. É a graça, Nicodemos. Jesus pagou o preço, Nicodemos. É graça, graça é de graça. Todo aquele que nele crê foi dado o poder de se tornar filho de Deus. O quê? Todo aquele que nele crê, que crê em Jesus Cristo, foi-lhe dado o poder de se tornar filho de Deus. Só no fato de você crer em Jesus Cristo, você vai se tornar um filho de Deus. Porque Jesus Cristo é a palavra de Deus. Jesus Cristo é a palavra de Deus. É aquele que traz Deus para dentro de nós. E isso nos transforma quando revelado pelo Espírito Santo. E assim somos novas criaturas.
cidadãos do reino de Deus, não religiosos. O mundo diz que você tem que ser religioso, você tem que pertencer a uma comunidade. Jesus diz, não, você tem que ser uma nova criatura. Com quem você vai ficar? Com o mundo ou com Jesus Cristo? Jesus diz que você tem que ser uma nova criatura. Nascido da água, a palavra e o Espírito. O mundo diz que você tem que pertencer a uma comunidade. Com quem você vai ficar? Você já tem a iluminação, né? Senhor, obrigado por essa luz maravilhosa, onde aprendemos com Jesus Cristo, onde devemos ter a mente de Cristo, como diz Paulo, tenha a mente de Cristo. Que a gente possa um dia dizer, como Paulo disse, eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Que o mais importante nesse mundo é ter Cristo dentro de mim. Se a minha religião, não importa qual, não colocar Cristo vivo dentro de mim, ela não fez nada por mim. Ela não fez nada por mim. O que importa é, como diz Paulo, eu não vivo, mas Cristo vive dentro de mim. Obrigado por esse ensinamento de Cristo dentro de mim. E não o religioso. Em nome de Jesus Cristo, nós quebramos toda a força do mal. Todo espírito de morte, todo espírito de enfermidade sai dos nossos corpos, da cabeça à planta de nossos pés, sai agora. Sai nosso aparelho urinário, digestivo, respiratório, circulatório, bucal, visual. Sai nossos ouvidos, todo mal. Sai nossas pernas, nossos pés, nossos braços, nossas mãos, toda mal que houver, sai. Sai da cabeça à planta dos pés. Sai também todo espírito de raiva, rancor, mágoa, tristeza, depressão, angústia. Sai de nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Sai todo espírito de pobreza, miséria e desgraça de nossa vida e de nossos países em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo, e você andará na liberdade dos filhos de Deus. Amém.